Quantas vezes você tem repetido a palavra estresse no seu dia a dia? Você tem ideia de como o estresse ele pode afetar diretamente o seu sistema imunológico? E ainda, como que pode influenciar no seu quadro diante da espondilite anquilosante? Vamos falar mais sobre esse inimigo, vamos dizer assim, do nosso sistema imunológico no vídeo de hoje? É claro que o estresse, ele não é de todo ruim, porque ele é essencial para a nossa sobrevivência, para momentos de luta e de fuga. Mas isso em situações de risco de vida. A questão é que a maioria de nós está vivendo em um estado de luta, de fuga, de sobrevivência o tempo todo, de uma forma contínua. Ou seja, a gente está o tempo todo sob estresse. E é aí que mora o perigo. A cronicidade desse estímulo, ele pode gerar consequências bastante ruins para o nosso organismo, para o nosso sistema imunológico. Mas e o que é o estresse? Na verdade, o estresse ele consiste muito mais numa percepção do organismo, na nossa percepção de como a gente lida com as situações que se apresentam aí no dia a dia, sendo o estresse uma resposta a um determinado estímulo que a gente tem. E ele pode variar de pessoa para pessoa, então cada um reage de uma forma. E apesar do estresse ter todo um fundo emocional, ele pode sim, principalmente quando ele está num estágio mais avançado de exaustão, trazer também os sintomas físicos. E é sobre esses sintomas físicos, mais especificamente, sobre como o estresse ele pode afetar o nosso sistema imunológico, que nós vamos falar hoje. O estresse, ele consiste em uma resposta desse nosso organismo a um estímulo, que é desencadeado tanto por fatores externos quanto fatores internos. E é mediado por ação de diferentes hormônios, neurotransmissores, ativação de eixos de liberação aí hormonal, que acabam modulando todas as respostas metabólicas, endócrinas e imunológicas. Os estudos, eles têm demonstrado bastante o quanto o estresse interfere na produção do cortisol, que é também conhecido como o hormônio do estresse. E ele tem uma função de inibir a defesa do organismo, evitando aí que o corpo ataque a si mesmo, após ele enfrentar algumas situações de risco. Mas, quando está em uma condição muito permanente de estresse, o corpo acaba liberando muito mais cortisol do que a gente precisa. E aí gera um desequilíbrio ao longo do tempo, a um longo prazo, fazendo com que o nosso sistema imunológico ele não vai responder de uma forma mais adequada, uma forma mais eficiente quando ele for solicitado, Então, lembrando lá no vídeo passado, quando a gente falou do sistema imunológico agindo como um exército, com as diferentes patentes, as diferentes ações, cada célula com a sua função, o estresse ele reduz tanto a produção quanto a qualidade dessas células como um todo, principalmente naquelas de ação anti-inflamatória, as de defesa mais fortes, mais da primeira linha, e acaba atingindo como um todo, podendo de uma forma ou de outra desencadear aí a supressão de todo o nosso sistema imunológico. Com relação ao processo inflamatório, mais especificamente, que também é regulado por esse hormônio do cortisol, o hormônio do estresse,
ele acaba não conseguindo cumprir a função de maneira adequada. E aí essa inflamação vai fugir do controle, né? Então, quando exposta ao estresse, essas células do sistema imunológico, elas são incapazes, na verdade, de responder todo esse controle hormonal. E aí, então, vão produzir níveis maiores de inflamação, chegando até causar algumas doenças ou agravar o quadro de patologias inflamatórias já instaladas, como no caso da espondilite anquilosante, né? E isso acaba agravando aí o nosso quadro inflamatório, além de desencadear outras patologias associadas, também a questão de distúrbios do sono, problemas digestivos, a questão de depressão, a obesidade, perda de memória, e aí vem uma sequência de patologias que podem estar associadas com o hormônio do estresse. E aí vem a pergunta, né? Como que a gente pode reduzir esse estresse? Eu digo que a principal forma que a gente tem é atuando no nosso próprio comportamento, decidindo como a gente vai reagir àquilo que nos acontece. E claro que existem diferentes formas da gente trabalhar essa gestão do estresse, das emoções, seja ela por base do autoconhecimento, do coaching, da meditação, da respiração, do exercício físico. Na verdade, cabe a cada um de nós decidir agir em relação ao estresse e escolher uma ferramenta que mais faz sentido, que vai fazer com que você permaneça muito mais tempo no controle, na administração do estresse diante da patologia, para que você busque aí uma maior qualidade de vida. Bom, nessa minha jornada de 13 anos diante da espondilite anquilosante, sem dúvida, a gestão do estresse, ela foi a principal ferramenta para a construção dessa minha qualidade de vida, né? Eu pensei muitas vezes que eu não ia conseguir gerir as emoções. Eu sempre fui considerada como uma pessoa super estressada, muito nervosa, muito inquieta, mas ao longo do tempo dessa jornada, mesmo fazendo uma alimentação adequada, mesmo praticando atividade física diariamente, eu ainda não conseguia ter uma administração total desse processo inflamatório. E foi só quando eu comecei a gerir essas emoções, eu comecei a prática de meditação. Me lembro que às vezes eu ficava meio com o olho fechado, não aguentava 5 minutos de olho fechado, de tão inquieta que eu era, mas que ao longo do tempo eu fui praticando, e isso se tornou possível, mas não só possível, mas como a principal ferramenta mesmo dessa administração, né? Como eu escolho reagir a tudo o que me acontece, independente dos fatores, é o que faz o sentido para a minha vida. Eu manter a minha tranquilidade, a minha paz, gerir, por mais que tenham coisas acontecendo, para que eu tenha essa qualidade de vida. Então, eu hoje acredito que é o que me estrutura, o que eu busco todos os dias trabalhar e desenvolver. Então, eu deixo esse recado para que cada um de vocês pense muito nessas ferramentas que podem ajudar aí no controle do estresse, para que a gente não tenha um aumento do processo inflamatório e que a gente vá conseguindo cada vez mais controlar e reduzir os sintomas da espondilite anquilosante. Se esse vídeo fez sentido para você, se o conteúdo agregou na sua jornada diante da espondilite, curte, comenta, compartilha com o maior número de pessoas para que a gente possa ampliar aí a nossa visão e as nossas ferramentas para fazer uma vida diferente daquele prognóstico que a gente recebeu quando a gente recebeu o diagnóstico de espondilite anquilosante. Eu espero você na próxima semana, no próximo vídeo. Até já!